Hey, Thiago Spike daqui falando com vocês. Pessoal, hoje eu quero mostrar aqui alguns materiais que faz tempo já que eu queria fazer esse vídeo, só consegui fazer agora, que passou Comic Con e todas essas loucuras, que é para falar um pouquinho sobre os lápis desta marca, que é a Derwent, tá? Derwent, para quem não conhece, é uma empresa inglesa que a história deles é basicamente que os caras descobriram uma mina de grafite. Então eles aproveitaram e desenvolveram uma empresa que faz materiais artísticos, né? Tudo quanto é tipo de lápis que vocês podem imaginar, lápis graduado, lápis aquarelável, lápis de cor, lápis disso, lápis daquilo. E eles têm uma linha muito rica e aqui no Brasil é novidade. Então neste vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre os lápis graduados, tá? Ou seja, lápis cinza, vamos dizer assim. Lápis de cor fica para outro vídeo, porque é muita coisa para falar. Então, vamos começar com o mais fácil de vocês entenderem, que é essa linha Graphic, a linha de lápis graduados, mais tradicionais, como vocês já conhecem. Então eu tô aqui com um estojinho de 12 lápis, não, este aqui, estojinho de lata, ó. Então aqui está, né? Esse é o lápis da linha Graphic da Derwent. Lápis profissional, ele tem um peso bem levinho, ele é hexagonal. Existem algumas variações desse estojo aqui. Esse, assim, pro pessoal de artes, eu acho que é o melhor, que ele vai do 9B ao H, tá? Tem um outro que pega uma graduação intermediária, acho que do 6B ao 6H, e o outro vai até o 9H. Para quem aí usar esses mais rígidos, ele tem essa opção também. Então vamos testar aqui. Muito bem, então aqui está, né, a graduação dessa linha da Graphic, do H ao 9B, os outros eu não tenho, mas para mim, em particular, esses são os que eu mais usaria e seria o kit que eu indicaria para vocês também. Me deu a sensação do lápis ser mais leve do que o normal, porém quando eu pesei aqui, ó, vamos aqui a nossa balancinha, né? 4, 5 gramas, tá? É o peso médio de um lápis comum, ó. Vou pegar um lápis qualquer aqui, ó. Um lápis qualquer, lápis de banco, ó. Né? Veja que é o mesmo peso, ele não... Na verdade ele não é mais leve, ele só parece ser mais leve. Eu acredito que é por dois motivos principais. O primeiro é com relação ao tipo da pintura fosca que você tem no corpo dele. Ele acaba sendo um lápis que ele não tem esse verniz aqui que deixa ele um pouco mais grudado. Ele parece que ele escorrega um pouco mais na sua mão. Isso dá uma sensação mais de leveza, né? Fora também esse design hexagonal dele, que você tem esse giro na mão, ele fixa bem, apesar de não grudar, assim como esse verniz brilhante que você tem na pontinha aqui. Outra coisa também que deu essa sensação é justamente a maciez da grafite. Então quando você faz o traço, por ela ser extremamente macia, mesmo o lápis HB e 2B, apesar de ser uma grafite mais rígida, ele desliza muito bem, ele não sai aquela coisa empelotada, sabe? Que às vezes você faz um traço, sai assim, uns cotocos de grafite, né? Ele desliza muito bem. Então, por ser muito macio, por ter menos atrito, ele dá uma sensação de leveza, apesar do peso dele ser o mesmo de qualquer lápis convencional. Esse estojo de lápis graduado, você tem esse set com 12 lápis, com essas variações como eu falei, e você também tem esses blisters menores aqui, ó. Por exemplo, vem 4 lápis, HB, 2B, 4B, 6B. É uma combinação boa para você aí que quer fazer alguns trabalhos, né, com grafite, graduação e tal. Geralmente são esses lápis que eu indico, até para o pessoal do curso também. Ter pelo menos esses que acho que você consegue aí trabalhar de uma forma bem bacana, né? Lápis graduado não tem muito segredo, apenas que ele tem uma qualidade muito bacana. Agora vamos para os diferenciais aqui, ó. Eu apresento para vocês aqui este lápis chamado Onyx, tá vendo? É o Dark e o Medium, né? Qual é a desses lápis aqui, ó? Vamos lá. Primeira coisa é que se você observar, ó, você vai perceber que esse lápis Onyx, ele é mais gordinho, ó. Tá vendo? Esse é o graduado comum, esse é o Onyx. Consequentemente, ó, tá vendo que a mina dele é mais grossa do que a do graduado comum? Tá? Então, ele teoricamente tem mais grafite, ou seja, ele tem um rendimento maior. Por ele ser mais gordinho e vir mais grafite, vamos assim dizer,
ele é um pouquinho mais pesado, coisa de 2 gramas. Para quem já conhece lápis graduado, sabe que o B seria de blend, né? Ou bold, algumas pessoas dizem, né? Quanto maior o número de B, mais grosso ele é, ou seja, mais a grafite ela vai dissolver. E mais escuro também. Eu vou pegar esse 9B aqui, ó, e fazer uma parte bem escura, ó. Tá vendo que, né, ele fica bem escuro, mas ó como é que já tá a ponta, ó. Ele consome mais, né, porque ele deixa mais grafite no papel. Agora vamos pegar o Onyx aqui, para vocês verem. Tá vendo que a ponta ainda tá, ó, um pouco mais conservada? E você tem aqui praticamente, ó, mesma coisa. Então, na verdade, esse lápis Onyx, o diferencial dele é que ele tem uma durabilidade maior. Claro, além do fato da mina ser mais gordinha, né? Digamos que ele dissolve menos do que o graduado comum. Por dissolver menos que um graduado comum, você consegue, com esse único lápis aqui, ter um controle, ó, do preto total ao mais claro, né? E o lápis está aqui bem conservado. Se eu pegar um 9B e tentar fazer essa passagem, vocês conseguem enxergar a diferença daqui para cá, ó? Perceba que aqui, ó, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de fazer uma passagem mais clara para o mais escuro. Justamente porque o 9B, ó, ele tende a desgastar muito. Para fazer uma passagem um pouco mais suave, assim, do branco para escurecer, eu recomendaria você usar um 6B. Você não teria esse pretão tão forte no final, mas você conseguiria fazer a passagem do branco para o claro de uma forma um pouco mais suave. Esse Onyx, perceba que eu tenho um controle um pouco melhor. Eu acredito que é justamente porque a ponta ela dissolve um pouco menos. Utilizando o lápis, né, o graduado, quando você passa, você sente a ponta ela desgastando. Esse Onyx parece como se você estivesse quase usando uma barrinha que é um pouco mais lisa. Você sente um pouco menos o atrito na superfície do papel com a ponta. Tá? É uma sensação que é difícil demonstrar isso no vídeo, tá? Mas o graduado, perceba que o 9B, ó, eu tentei fazer a mesma coisa com os dois. Com o Onyx eu tive um controle muito melhor, ó, do clarinho pro quase branco e aqui bem escuro. Então é como se esse lápis Onyx ele tivesse essa propriedade, uma durabilidade maior. Você tem um atrito na superfície que ele vai ser mais liso, né? Você não vai sentir tanto a grafite dissolvendo, deixando pedaços no papel. E você tem um controle maior de graduação. Eu diria que é como se você pegasse, um 9B até um 5B, 4B e compilasse num lápis só. O Onyx Medium, você tem um pouco mais de precisão, veja. Eu também consigo escurecer bastante, ó. Veja que a ponta ela é mais resistente, ó. Então, o Medium, eu diria que ele pega aí talvez de um 4B, 5B até talvez aí um HB, ó. Eu consigo fazer linhas com bastante precisão com ele. Talvez esse Dark, um 5B até um 9B, e um Medium talvez aqui do B até o 4B. Ah, então usar o Onyx substitui totalmente o graduado? Eu não diria que substitui, eu diria que é uma forma diferente de você trabalhar. Mas eu recomendaria para quem já tem uma noção, tá? Quem está começando ainda a mexer com lápis graduado, vai no kitzinho mais tradicional ou num quarteto desse, tá bom? Agora, para quem já tem um pouquinho a mão, vale a pena, cara. Achei bem interessante essa linha Onyx. E o último teste que eu vou mostrar aqui para vocês é com relação a apagá-los, tá? Diria que não tive problemas com relação a isso. O Medium apagou mais fácil do que o Dark.
Muito bem, agora para fechar eu vou mostrar para vocês o lápis que eu achei mais diferenciado de todos, que é esse da linha Graphitone, seriam estes lápis aqui, tá? Isso aqui o que é? É um lápis integral. Veja que ele tem aqui 2B, 4B, 6B, 8B. Qual a diferença dele ser integral? Primeiro que ele não tem a parte de madeira, então é como se fosse uma barra inteira de grafite. Toma cuidado quando você estiver desenhando com ele, porque como ele é uma barrinha inteira de grafite, dependendo da pressão que você fizer segurando muito aqui atrás, ele pode quebrar aqui, ó. Tá? Eu não tomei cuidado, acabei quebrando, tá? Mas foi mau uso meu, não diria que isso foi um problema do lápis. Esse aqui é um 8B, então ele é bem solúvel, tá? Você pode utilizar a barrinha inteira, assim, ó. O que eu diria de início é que a diferença desse lápis para os outros é que a mina é mais molinha, mas é um mole no sentido... Ele parece um pouco mais massinha, vamos dizer assim. Ele não é uma mina tão seca quanto as outras, né? Que você sente mais um atrito. Você pode usar ele mais deitado, tudo tal, por ser, né, uma barra integral. Você pode usar de diversas maneiras, assim, ó. Ele é bem mais artístico. E a grande diferença disso aqui é que este lápis, ele é aquarelável. Tá vendo o pincelzinho aqui, ó? Dry wash? Sim. Olha só que coisa de louco. Esse papel aqui não é apropriado para água não, tá bom? Eu estou usando realmente para demonstrar. Mas percebam o quanto ele é solúvel. E esse efeito dá uma cara muito parecida com a aguada de nanquim. Você pode até mesmo, né, fazer essa brincadeira assim, ó. E você tem aí bem uma coisa parecida com a aguada de nanquim mesmo. Olha que interessante. Então dá para fazer uns trabalhos muito loucos com isso aqui. Tá? Você não tem apenas um lápis graduado, você tem um graduado aquarelável. Eu nunca tinha visto algo parecido com isso antes. Eu fiz uma live esses dias testando melhor esse Graphitone e eu fiz um sketch aqui. Então é basicamente isso, né? Eu fui fazendo os traços tal e depois, né, joguei uma água em cima. E é interessante falar para vocês uma coisa. Uma vez que você jogou a água em cima, né, e ele diluiu, você não apaga mais. É literalmente como se ele virasse uma aguada de nanquim. Tá? Jogou água, diluiu, secou, não apaga mais. Tá? Virou uma aguada de nanquim. Enquanto ele ainda está seco, ó, aqui, ó, ele apaga. A Derwent tem disponível esse lápis nesse set com 4 deles. E eu achei legal também que eles têm um setzinho desse, ó, que ele vem alguns graduados, uma borracha, um apontador e 2 desse do Graphitone. Então ele é um kit que vem um pouquinho de cada. Ele é legal, assim, você que gostou de tudo aqui. E sobre o custo-benefício, eu tenho que dizer para vocês que esses lápis, eles não estão caros, tá? Eles estão a um preço acessível visto a qualidade deles. Se vocês quiserem conhecer mais sobre esses materiais, eu vou linkar na descrição do vídeo aqui o site do distribuidor. E lá tem mais detalhes também sobre as outras linhas da Derwent. Então, gente, é isso aí. Se você gostou do vídeo, achou bacana, dá um joinha aí, adicione os favoritos, compartilhe nas redes sociais que você possui, se inscreva no canal e ative o sininho, que é muito importante, tá bom? E confere lá na minha loja que eu tenho esses materiais à sua disposição. E agora eu vou fazer um sketchzinho bem rápido aí, só para vocês verem eu utilizando esses lápis na prática. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. E fiquem aí agora com o meu sketch.